E de pé por bondade para nós orarmos ao nosso Deus, agradecendo a Deus por mais um trimestre, Escola Bíblica Dominical. Irmão Alcenir, nos apresente a Deus em oração. Sim, Deus. Conceda, Pai, sabedoria. Esteja com Deus. Paulo. Amém. Professor Paulo. Esteja com Deus. Eu vou organizar aqui esse negócio aqui. Ele. Aí eu peguei bem aqui no centro de casa. Ah, Natan. Aí sim. Os irmãos da paz do Senhor. Paz do Senhor. Facilita a pegar. Pela graça de Deus, hoje nós começamos mais um trimestre e vamos estudar um assunto muito interessante para o nosso fortalecimento, para nosso aprofundamento a respeito de nossas origens. No trimestre passado nós estudamos sobre a vida dos patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, a fé que movia aqueles homens e que serviram como base também para o fortalecimento da nossa fé. E nesta lição, nós vamos estudar o contexto bíblico que está lá no livro de Atos dos Apóstolos, que também poderia ser chamado Atos dos Espíritos, entre os capítulos 13 e 22. Se os irmãos tiverem a oportunidade de ler suas Bíblias em casa, no momento devocional, dê uma atenção especial a esse trecho do livro de Atos, que vai ajudar muito na compreensão dessas lições. No Atos dos Apóstolos, do capítulo 13 ao capítulo 22. Serão 13 lições dentro desse contexto que foi escrito por Lucas, Atos dos Apóstolos, do 13 a 22. Então, durante o trimestre, nós vamos falar sobre a Igreja dos Gentios. Serão 13 lições tratando sobre a Igreja dos Gentios. Mas quem são esses gentios? Para a Igreja do povo educado, ser gentil, nesse contexto aqui, é um povo bacana, um povo educado? Não. Gentil vem do termo gentílico, que quer dizer outro povo, nação. O gentílico do Brasil é ser brasileiro, o gentílico do inglês é ser inglês, o gentílico da Espanha é ser espanhol. Então, gentil vem da origem do gentílico. No contexto bíblico do Novo Testamento, principalmente nesse contexto de Atos, gentil para o judeu é aquele que não é judeu, é aquele que é diferente, é aquele que é estrangeiro. Olha, o judeu tem um pensamento muito fechado. Deus escolheu o povo judeu para o seu plano de salvação. Então a salvação está dentro do circuito judaico. Gentil é aquele que não é judeu. E aí nós vamos entender a origem da igreja nesse contexto de não judaicos, nesse contexto de quem não era judeu. Deus enviou o seu filho não foi para os judeus, mas através dos judeus nós conseguimos ser alcançados pela graça de Deus.
Então nós vamos entender nesse contexto aí de 13 lições a origem da igreja missionária. A igreja missionária não nasceu em Jerusalém. É uma coisa bastante interessante, que tira a centralidade dos judeus nesse contexto. A igreja missionária, de onde partiram os primeiros missionários, não foi de Jerusalém. Foi de uma outra cidade que não era judaica. E aí nós vamos entender esse contexto na lição de hoje. Então, durante o trimestre, nós vamos estudar a Igreja dos Gentios, da chamada missionária à consolidação do Evangelho entre os povos. Graças ao mover do Espírito Santo, a igreja missionária, que era uma igreja gentílica, era uma igreja que não era de judeus, conseguiu levar o Evangelho. E esse Evangelho chegou até nós. Então é importante nós entendermos esse contexto de expansão do Evangelho naquele mundo até chegar nos dias de hoje. Então, vamos para a nossa primeira lição, que traz como título o chamado para os gentios. Os chamados para os gentios. Voltando a dizer, gentil aqui não é aquele que tem boa maneira. Chamado para os gentios, chamado para aqueles que são estrangeiros, que não são judeus. Nós somos gentios no contexto do Novo Testamento. Porque nós não somos judeus, mas nós somos o ramo que foi enxertado, que foi alcançado pela graça de Deus. Texto-alvo. O texto-alvo nós vamos encontrar lá no livro de Atos, no capítulo 13 e versículo 2. E, servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: aparta-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então aqui nesse versículo 2 do capítulo 13, nós já temos um chamado para a obra missionária. Mas é interessante entender o contexto anterior até chegar a esse momento em que o Espírito Santo pede a separação de 2 homens para serem enviados em obra missionária. E servindo eles quem? Quem eram eles? Onde eles estavam? O que eles estavam fazendo? Lá na leitura bíblica em classe, nós temos já essa história detalhada, daqui a pouco vamos ler, mas vamos só nos situar no tempo e espaço em que esse texto foi produzido. E eles servindo ao Senhor e jejuando. Onde eles estavam? Em Jerusalém? Não. Quem eram eles? Saulo, Barnabé, Simão, Manaém, homens que eram experimentados na palavra e vão ser chamados de profetas, mestres, doutores, que fundaram uma igreja fora de Jerusalém. Os irmãos sabem que quando Jesus Cristo veio, teve seu ministério, morreu, ressuscitou, 50 dias depois veio o derramamento do Espírito Santo em Pentecostes. Daí tem um chamado e uma missão, que eles deveriam não ficar só em Jerusalém, mas que eles deveriam pregar a palavra em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Só que isso não aconteceu logo no primeiro momento. Eles ficavam em Jerusalém. A ordem era ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Foram revestidos de poder, mas continuaram em Jerusalém. Então, Deus, com o seu mover,
faz com que os acontecimentos favoreçam essa saída de Jerusalém. Então veio o vento da perseguição. E aí começou a ser perseguido esse povo que agora traz uma nova doutrina, esse povo que agora vem dizendo que Jesus é o Messias, Filho de Deus, algo que contrariava toda a expectativa do povo judeu. O povo judeu achava que Jesus viria para restaurar o reino de Davi. Ele iria derrotar o Império Romano, iria restabelecer o seu reinado político e que novamente seria um momento áureo para o povo judeu. Mas aí veio um homem de Nazaré, filho de um carpinteiro, um desconhecido, que de uma hora para outra passa a falar em reino de Deus, que de uma hora para outra passa a fazer milagres. Isso contrariava a expectativa do povo judeu. Não é à toa que até hoje a maioria dos judeus não acreditam que Jesus é o Messias. Eles ainda aguardam o Messias. Talvez por isso que eu venho pagando um preço tão caro. Então, embora muitos aí defendem, colocam até a bandeira de Israel nos templos, o Estado de Israel é uma coisa, Israel bíblica é outra. Faz a marcha para Jesus e bota uma bandeira de Israel. É contraditório, porque o povo judeu é uma minoria, acho que não chega nem a 2% dos chamados judeus messiânicos, que são aqueles que se convertem e acreditam que Jesus é o Filho de Deus. Se você for pregar lá no Muro das Lamentações, dizendo que Jesus é o Messias, você vai ser até cuspido no rosto. Eles vão te agredir. Então, por falta de conhecimento, às vezes a igreja comete algumas coisas. Eu vejo muito tempo até a bandeira de Israel lá no povo. A bandeira de Israel é negar a Jesus, na verdade. Então, Jesus veio para trazer o seu reino. Os judeus não acreditaram. Eles esperam o Messias. Até hoje esperam. Então, essa doutrina começou a incomodar. Então, eles começaram a ser perseguidos. Até que aconteceu a morte do primeiro líder dessa nova doutrina, que foi Estevão. Estevão foi o primeiro mártir, aquele que morreu por causa dessa nova. Estevão, como foi que ele morreu? Ele foi apedrejado. Então ele foi apedrejado. Antes de morrer, ele cita lá um sermão confirmando que Jesus é o Messias. É um dos melhores sermões teológicos que você vai encontrar no Novo Testamento. E o que aconteceu? Com a morte de Estevão, fortaleceu a fé de muitos, mas também veio o temor. E o que é que eles fizeram? Não, se nós ficarmos aqui, nós também seremos mortos. E aí eles tiveram que sair de Jerusalém. E aí começaram a se espalhar. Se não for pelo amor, será pela dor. Se tivesse no primeiro momento ido logo espalhar o evangelho, talvez a perseguição não seria dessa forma. Mas Deus, em sua sabedoria, usou um fermento para salvar a massa. E interessante que quanto mais a igreja é perseguida, mais ela cresce. O cristianismo cresceu por causa da perseguição. E é o que aconteceu. Estevão é morto. E esse povo se espalha para as cidades ali da região. E uma cidade em especial conquistou um destaque. Foi a cidade de Antioquia da Síria. Existiam duas Antioquias. Antioquia da Pisídia e Antioquia da Síria. Nesse contexto aí, acontece o que? É pós o período em que, aí vamos relembrar a história do povo judeu. O povo judeu não tinha rei, pediram um rei, veio Saul, veio Davi, veio depois Salomão, que fez muitas coisas boas. Por outro lado, também oprimiu o povo com muito imposto, isso causou descontentamento e aí acabou separando o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte foi invadido pelos assírios, se dispersaram e nunca mais retornaram. O reino do sul, que era Judá, formado por Judá e a tribo de Benjamim, foi invadida pelos babilônios, levados ao cativeiro.
depois retornam. É o período do Império Babilônico. Os babilônios foram vencidos, era o império sempre vinha e conquistava outro. Veio o Império dos Medos, depois veio os persas foram derrotados pelos gregos, os gregos pelos macedônios, os macedônios pelos romanos. Nesse contexto em que os gregos foram conquistados pelos macedônios, é que surge um personagem que os irmãos já devem ter ouvido falar, Alexandre o Grande, que em pouco tempo de vida morreu muito novo, mas conquistou praticamente o mundo conhecido da época. Chegou às portas da Índia. Morreu muito novo, não tinha nem 40 anos quando morreu. Aos 24 anos já era o imperador de um dos maiores impérios. Ele morre e divide o seu reino entre os seus generais. Um desses generais era Seleuco. Seleuco era filho de Antíoco. Seleuco se torna imperador de uma região. O Império de Alexandre o Grande foi dividido entre seus generais, como Ptolomeu, Cassandro, Demétrio, e um deles era Seleuco. Seleuco pega uma grande região, onde hoje é o Iraque, Turquia, Síria, e ele funda cidades em homenagem ao seu pai Antíoco. Daí veio o nome da cidade, Antioquia. Antioquia era a cidade em homenagem a Antíoco. E Antioquia da Síria era a cidade mais próspera daquele reino Seleucida. Estava perto de um porto muito importante para a região. E é desse porto que parte Paulo e Barnabé, anos mais tarde, para fazer as suas viagens missionárias. Então nós temos aí esse contexto que, após a perseguição de Estevão, esses cristãos, vejam que eles não eram chamados de cristãos ainda. O termo cristão, o cristianismo, só vai ser usado pela primeira vez nesta cidade, que é a cidade de Antioquia. Então veja que Deus é sábio. Ele tira de Jerusalém. Jerusalém vem a consolidação da promessa. Mas o florescer da igreja acontece em terreno não judaico. Claro que tinha judeus que foram para lá. Eles que levaram o evangelho. Mas é a consolidação da igreja acontece em território não judaico. Então é nessa cidade, Antioquia da Síria, que eles estavam reunidos e formaram uma igreja muito próspera. E servindo eles ao Senhor. Era uma igreja que era movida pelo Espírito Santo e, como o próprio texto diz, o Espírito disse a eles, a comunhão deles era firme na fé, na demonstração da palavra. O primeiro que foi para essa igreja, foi enviado para essa igreja, na verdade foi até Barnabé. Estava em Jerusalém, começou a chegar a notícia que, rapaz, tem cristãos, tem uma igreja se formando lá em Antioquia. Barnabé é enviado por Jerusalém para ver o que estava acontecendo. Chegando lá, ele testemunhou que era uma igreja que estava cada dia se fortalecendo. O que ele fez? Uma cidade bem próxima era Tarso. E quem voltou da sua peregrinação no deserto da Arábia? Saulo de Tarso. E ele chama Saulo para vir para Antioquia para ajudar na consolidação. Nós vamos ter uma igreja muito interessante, com um perfil bem distinto. Não tinha um pastor, tinha líderes, profetas, apóstolos, mestres e doutores. E era uma igreja que era fervorosa. E dessa igreja nasce a chamada missionária. E é exatamente após esse contexto todo, formação da igreja, que estava presente Barnabé e Saulo, é que vamos ter aqui o capítulo 2, o versículo 2 do capítulo 13. E servindo eles ao Senhor, e jejuando, consagravam-se. Disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado.
Barnabé e a Saulo, apartados para a obra que Deus chamou. Que obra era essa? A obra missionária. Verdade prática. Quando a igreja ouve o Espírito, o Evangelho avança e vidas são alcançadas para a glória de Deus. Então, as decisões da igreja, elas têm que partir de onde? Do Espírito, ouvir a voz do Espírito. A verdade bíblica em classe, talvez não vamos ter tempo para ler ela na íntegra, vocês vão encontrar o contexto aí desse chamamento. Quem é que estava presente lá? Vamos só ler o versículo 1º e o 2º. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé, Simeão, chamado Níger. Alguns até supõem, não há uma comprovação, de que esse Simeão é aquele mesmo que ajudou Jesus a carregar a cruz na via sacra. Não há uma comprovação, mas alguns fazem essa hipótese. Imagina só o testemunho que esse homem tinha para dar, né? Ele foi uma testemunha ocular, carregou a cruz, depois viu a ressurreição. Algo assim muito interessante. Era Simeão, chamado Níger. Ele era o Simeão negro. Níger quer dizer que ele era negro. E Lúcio, Cirineu. Alguns vão dizer que esse Lúcio aqui é Lucas, que se apresenta também lá como Lúcio. E Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Manaém, que já era um ancião, que serviu a Herodes, o tetrarca, Herodes esse que mandou matar João Batista. Então vejam que eram homens diferentes, de diferentes origens, mas experimentados. E Saulo. E quem foi que Deus chamou? Deus chamou Barnabé, talvez o mais preparado em termos de fé, em termos de origem da igreja lá em Jerusalém. E não chamou logo o segundo melhor. Interessante que ele chama o último da lista, o primeiro e o último. Na relação que está no capítulo 1, começa com Barnabé e termina com... Então Deus escolhe o primeiro e o último, porque é Deus quem conhece o coração. Saulo era um homem preparado em termos intelectuais, sem a menor sombra de dúvida, um dos homens mais cultos da época, mas ainda estava fortalecendo a sua fé. E Deus o chamou e fez dele um dos maiores missionários. Graças ao seu desprendimento, o evangelho se espalhou. Saindo desse sistema de Antioquia, se espalhou pelo mundo, fundando igrejas e depois enviava as orientações escritas, que são as cartas paulinas, que hoje fazem parte de grande parte do nosso Novo Testamento, as cartas de Paulo. Dessa viagem missionária, fundava a igreja, e aí depois, preocupado, mandava a orientação através de suas cartas. E aí nós vamos ter essas cartas escritas pelo apóstolo Paulo. Então vamos lá para a nossa introdução. Estou falando muito rápido, tá tranquilo? Alguma dúvida? Introdução. Na íntegra, que você falou agora, na íntegra, completo? Como? Na íntegra, completo, né? Completo. Podemos? Introdução. Lucas registra o cumprimento progressivo da promessa de Jesus em Atos 1 e 8. O que está escrito lá em Atos 1 e 8? O Evangelho ele alcançaria Jerusalém, Judeia, Samaria e chegaria aos confins da terra. No capítulo 13, de 13 a 28, marcam a grande virada da narrativa.
quando o foco deixa de ser Jerusalém e passa a Antioquia. No caso, Antioquia da Síria. É dessa igreja, caracterizada por diversidade, pessoas de vários locais, pós-perseguição, se encontram e se fixam nesta cidade. Vamos ter desde um ex-perseguidor, Saulo, até um ex-servo de Herodes o Tetrarca, que mandou decapitar João Batista. Nós vamos ter Simeão, Barnabé, pessoas de diferentes origens. Então nós temos uma diversidade como característica dessa igreja. Sensibilidade espiritual e prática missionária madura, que o Espírito convocou Paulo e Barnabé para a evangelização dos gentios. Então, a partir desse ponto, o ministério de Paulo torna-se central e o Espírito é mostrado como o verdadeiro condutor da expansão cristã. A missão gentílica nasce, portanto, não como estratégia humana, mas como resposta ao chamado direto do Espírito para alcançar as nações. Veja que não foi projeto humano, mas a arquitetura de tudo isso foi o Espírito. Ele que chamou: aparta-me a Barnabé e a Saulo. Aí nós cantamos no Inário: assim como Deus transformou Saulo em um Paulo. O nome dele foi mudado? Não, Saulo e Paulo são nomes semelhantes, só que um é em grego e o outro em hebraico. São nomes semelhantes. Nas viagens missionárias nós vamos agora encontrar registro de Paulo, porque Paulo estava indo para o mundo da época e esse mundo da época falava uma língua em comum. Tinha suas línguas nativas, mas havia uma língua em comum, que era o grego. Quando Alexandre conquista os gregos, ele foi um aluno de Aristóteles, grande filósofo, que irmão deve ter ouvido falar. Então ele nutria uma admiração pela cultura grega, cultura helenística. E ele fez isso quando expandiu o seu império. Ele ia lá e disse: não, agora nós vamos adotar a cultura grega. E o grego passou a ser uma língua oficial. Por isso que quando Jesus nasceu, a melhor época para ele nascer no tempo antigo foi naquela época em que tínhamos uma língua em comum, tínhamos estradas formadas pelos romanos, então era o florescer para que o evangelho pudesse se expandir. Deus preparou todo o cenário. Exatamente. Saulo era grego? Significava grego? Saulo? Não, Saulo em grego é Paulo. Ah, em grego é Paulo. Em grego é Paulo. E Saulo? São semelhantes. Por exemplo, se você falar Tiago em português, mas se tu falar James em inglês é a mesma coisa. Eu quero saber, Saulo era Hebraico. hebraico? Isso. E ele era cidadão romano, do Império Romano. Ele nasceu em Tarso. Tarso fazia parte de uma província romana, então ele também era um cidadão romano. Ok? Na época, nós tínhamos uma língua de ofício, que era o latim, mas a língua predominante das relações era o grego. Por isso que era comum ter. Jesus nasceu no contexto que falava que tinha o latim, tinha o grego, tinha o hebraico e ainda tinha o aramaico. Então era muito comum você ter várias línguas no contexto histórico da época. Realmente, quem fazia essa viagem aí sempre falava mais de uma língua. Isso é algo muito comum. Vamos para o primeiro ponto: o nascimento da missão gentil. Então, na introdução, nós entendemos como foi formada a igreja em Antioquia, qual o contexto. Antioquia fazia parte do Império
Antioquia, a cidade de Antíoco, foi fundada pelo filho de Antíoco, Seleu, e nesse contexto nasce essa igreja. E dessa igreja, formada por características de homens de origens diferentes, mas tinha uma unidade espiritual. Se submetia através do jejum, da oração. Vejam que eles estavam jejuando, orando. Quando o Espírito se manifesta, impede que sejam separados dois homens, Barnabé e Saulo, para a obra que Deus tinha chamado. Então aí vem o nascimento da missão gentílica. Primeiro subponto. Antioquia, um centro escolhido por Deus. Fundada por Seleuco Nicator, em 300 a.C., Antioquia da Síria tornou-se a terceira maior cidade do Império Romano, atrás apenas de Roma e Alexandria. Culturalmente grego-helenista, abrigava significativa população judaica e exercia forte influência intelectual e comercial. Contando com um porto que ficava em torno de 20 quilômetros de distância, que era o porto de Seleuca. Desse porto que parte Barnabé e Saulo na primeira viagem missionária. Foi ali que os discípulos foram chamados cristãos pela primeira vez. Não por acaso, Deus escolheu Antioquia como base da missão gentílica, transformando aquela igreja em um centro de envio às nações, uma verdadeira base missionária do envio às nações. Veja que em Antioquia que nasce a igreja missionária, a igreja gentílica. A primeira igreja nasce onde? Em Jerusalém, no dia de Pentecostes. Mas aí Deus disse que tinha que se sair de Jerusalém. Então veio uma igreja gentílica e a primeira igreja missionária. A primeira a se preocupar com o envio e expansão do evangelho para outros povos. Pintura e ventilador acaba negado. Profetas e doutores servindo ao Senhor. A liderança local reunia profetas e doutores, mestres. Profeta aqui não é esse profeta que assim diz o Senhor. O profeta, nesse caso aqui, nesse contexto, é chamado aquele que, de uma certa forma, liderava e ensinava a palavra, chamado de profetas, que professavam a palavra. Não é o profeta de entrega de profecia. Doutores e mestres. Ministérios que, após o período apostólico, tornaram-se pilares da edificação da igreja. Os profetas exortavam mediante inspiração direta, aqueles que pregavam a palavra com inspiração direta. Os mestres instruíam como base nas escrituras e nas tradições dos ensinos de Jesus durante o serviço ao Senhor, marcado por oração, jejum. O Espírito falou. A disposição desses líderes em buscar a vontade divina revela uma comunidade madura, centrada em Deus e apta a discernir o propósito do Espírito para além das necessidades. Então, nós tínhamos homens que alguns que ensinavam a palavra, outros doutores, mestres. E aí teríamos agora a separação de Paulo e Barnabé, pena que o tempo é muito. Mas os irmãos, por gentileza, leiam em casa. Leiam o capítulo 13 ao capítulo 28 de Atos, para melhor contextualizar as próximas lições.